Xalaim, que é a tranquilidade do nosso Pai Altíssimo, seja convosco, junto com o ósculo de pureza, e que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a festa pagã do Ano Novo, celebrada em 1º de janeiro. Essa festa de Ano Novo celebrada em 1º de janeiro, isto é uma festa pagã e idólatra. É uma mentira, uma farsa, porque no calendário hebraíta ou hebraico, que é o verdadeiro calendário que foi instituído pelo Altíssimo, o ano ele não começa no mês de janeiro. O ano ele começa no mês de Nisan ou Abib, que no nosso calendário corresponde a mais ou menos a meados de março e abril. Mas no ano 46 antes do Machia, o imperador romano Júlio César mudou o ano novo para 1º de janeiro, sendo que nessa data, 1º de janeiro, os romanos celebravam a festividade pagã do deus romano Jano, o deus de duas faces, uma velha e outra nova. Por isso, Jano Velho e Jano Novo. Por isso que se diz Ano Velho e Ano Novo. Esse deus pagão romano chamado Jano, ele era o deus das entradas e dos começos. Daí, desse deus Jano, deriva o nome do mês de janeiro. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não existe nenhum ano virando de 31 de dezembro para 1º de janeiro. Isto é uma mentira, uma farsa. Em 1º de janeiro, o povo está celebrando a festa pagã do deus romano Jano. Lá em Dayanul, que vocês chamam de Daniel, capítulo 7, versículo 25, diz que lá o sistema maligno, né, pagão, proferirá as palavras contra o Altíssimo, magoará os puros do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Eles mudaram o sétimo tempo, que era o que se chama de Shabat, para o domingo, em honra ao Deus Sol. Mudaram também muitas outras coisas. Mudaram o ano novo, que no calendário hebraíta, que é o verdadeiro instituído pelo Altíssimo, o ano começa no mês de Nisan ou Abib. No nosso calendário é mais ou menos em meados de março e abril. Aí eles mudaram para 1º de janeiro em honra ao deus romano Jano, que era uma festividade pagã ao deus romano Jano. Então, meus irmãos, então, minhas irmãs, essa festividade de Ano Novo, de 31 de dezembro para 1º de janeiro, isto é idolatria, isto é paganismo romano. Em vez dessas festas pagãs, Ano Novo, Natal, aniversários, Semana Santa, é não sei o que, Halloween, finados, que é tudo idolatria e paganismo. Em vez dessas festas pagãs e idólatras, celebre as festas do Altíssimo, que foram instituídas pelo nosso Pai Altíssimo, que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas. Que festas são essas? O sétimo tempo, que vocês chamam de Shabat ou sábado.
O sétimo tempo, ou Shabat, é uma festa semanal que nós, os crentes, os filhos do Altíssimo, devemos celebrar. Então é uma festa que nós temos toda semana para celebrar. O sétimo tempo, o Shabat, que se inicia no pôr do sol de sexta-feira, mais ou menos umas 18 horas, e vai até no outro pôr do sol do sétimo tempo, do Shabat. Então, é para celebrar em festa, onde nós vamos nos reunir com os nossos irmãos, vamos compartilhar uma refeição juntos com nossos irmãos, na casa de algum irmão, aonde nós vamos nos reunir pela manhã no sétimo tempo, o Shabat, para louvar e adorar o nosso Pai Altíssimo que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas. Então, o sétimo tempo, o Shabat, é uma festa semanal para nós, crentes, filhos do Altíssimo, celebrarmos. Outra festa também, a Pessa, que é comemorada no dia 14 de Nisan ou Abib, é outra festa que nós, crentes, filhos do Altíssimo, devemos celebrar. Outra também o Shavuot, outra também o Sukkot, que são festas instituídas pelo nosso Pai, que criou todas as coisas para nós celebrarmos. Então, meus irmãos, abandone a idolatria. Adore apenas ao nosso Pai Altíssimo que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas. Adore apenas Ele. O nosso Pai Altíssimo, Ele vai tirar da boca dos seus escolhidos os nomes dos Baalins, ídolos pagãos. Está lá no livro de Rocheia, que o povo chama de Oséias, capítulo 2, versículo 17. E ele vai revelar os verdadeiros nomes. Iahu, o nome do nosso Pai Altíssimo que fez o firmamento, a terra e a fonte das águas. E o nome do seu filho, Yahushua Hamashia. Abandone os nomes dos ídolos. Lá em Êxodo capítulo 23, versículo 13, diz: para que não haja nome de ídolos pagãos na vossa boca, e nem pronuncie o nome desses ídolos. Quais são os nomes destes ídolos? Deus, que vem do grego Theos, que é o mesmo Zeus da mitologia grega. Senhor, que vem do hebraico Baal. Em hebraico era Baal. Em grego, Kyrios. Em latim, Senhor. E em português, Senhor. Eterno, que vem de Éter, Deus grego. Adonai, que vem de Adonis, Deus grego. Hashem, que é a junção de dois deuses. Ra, Deus Sol egípcio. E Shem, Shemiramis, deusa babilônica, Jeová, Javé e etc. Então, em vez desses nomes, chame o nosso Pai Altíssimo que fez o firmamento, a terra e a fonte das águas. Chame a Ele de Pai. Pai nosso que está nas alturas. Pai nosso que criou todas as coisas. Pai que tudo criou. Pai Altíssimo, o Pai Supremo. É de Pai que Ele quer que nós o chamemos. Livro de Irmiyahu, Jeremias capítulo 3, versículo 19. De Pai me chamarás e de mim não te desviarás. Livro de Ishaiyahu, capítulo 63, versículos 16 e 17 também diz para chamar ele de pai. O ungido, o Machia e Yahushua também disse para chamar ele de pai. Ele disse: quando clamardes, dizeis assim: Pai nosso que está nas alturas. Na em Matitiarro, capítulo 23, versículos do 8 ao 10. O ungido, o Machia e Yahushua, ele disse: não chameis ninguém na terra de pai no sentido espiritual, porque vocês só têm um pai que está nas alturas.
Quais são os outros nomes de ídolos também que nós temos que tirar da nossa boca? Jesus vem do grego Iesos, que soa parecido com Rei Zeus, que significa salve Zeus, e vem do latim Iesus. Esus era um deus celta da mitologia celta, o deus das galhas e das florestas. Cristo também vem do grego Crestos, foi dado por Constantino, um termo grego, significa ou ungido pelas cristas solares ou ungido pelo Deus Sol, porque os gregos e romanos eram politeístas, adoradores de muitos deuses, e um dos deuses que eles mais adoravam era o Deus Sol. Então, em vez desses nomes, Emanuel também. Emanuel vem de El, que era um deus cananeu, marido de Azerá e pai de Baal. Então esses termos também que com El, Emanuel, Elohim, El Shaddai, Eloá, isso tudo vem de El, deus cananeu, pai de Baal e marido de Azerá. O termo correto é Ulrim, ou Ul, que significa o Altíssimo. E ao se referir ao Filho do Altíssimo, ao Machia e Yahushua, nós vamos dizer o seu nome verdadeiro em hebraico, a pronúncia mais próxima do original, que é Yahushua Hamashia, ou Filho do Altíssimo, ou Ungido, ou Machia, ou Rabi. Santo também vem de Simeão Sanco, que era o deus da fidelidade na Roma antiga. Então, em vez dessa palavra, nós vamos dizer puro, limpo, separado. Em vez de Espírito Santo, nós vamos dizer Espírito puro do Pai, Espírito puro do Altíssimo, ou o nome original em hebraico, Ruach HaKodesh. Em vez de santificação, nós vamos dizer purificação. Em vez de santidade, nós vamos dizer pureza. Em vez de santificado, nós vamos dizer purificados. Outro nome também, que é de ídolo pagão, paz, vem de Pax, a deusa romana, que os romanos clamavam a ela para ter alívio das guerras. Então, em vez dessa palavra, nós vamos dizer Shalaim, que é o nome original em hebraico, ou tranquilidade. Glória também, a deusa da glória e do triunfo na mitologia grega. Então, em vez dessa palavra, nós vamos dizer louvor, resplendor, adoração, exaltação. Graça também. Eram as três deusas da graça na mitologia grega, as filhas de Zeus. Então, em vez dessa palavra, nós vamos dizer bondade, favor, benevolência. Vitória também, o nome de uma deusa pagã e diabólica. Vitória era Nike para os gregos e Victória para os romanos. Você pode ver que esse nome não sai da boca dos evangélicos, né? Vitória. Então, em vez dessa palavra, nós vamos dizer conquista, sucesso, êxito. Amém e Aminal também é nome de ídolos. Vem de Amon-Ra, que era o deus sol egípcio. Então, em vez dessa palavra, nós vamos dizer assim seja. Fé, fidelidade, vem de Fides, que era uma deusa pagã, romana, grega. Então, em vez dessa palavra, nós vamos dizer emuná, que é o termo correto em hebraico, ou confiança. Mas céu, vem de Ceos, que era um titã da mitologia grega, e soa parecido também com Seol. Seol em hebraico é sepultura, cova, cemitério, lugar dos mortos. Então, em vez dessa palavra céu, nós vamos dizer o quê? Nós vamos dizer
Chamaim, que é o nome verdadeiro em hebraico, ou firmamento, ou vamos dizer alturas, né? Em vez de Pai Nosso que está no céu, nós vamos dizer Pai Nosso que está nas alturas. Celeste ou celestial vem de Celestas, que era uma deusa grega. Então, em vez dessa palavra, em vez de Pai Celeste, Pai Celestial, nós vamos dizer Pai Altíssimo, Pai Supremo. Que mais que nós podemos falar também? E muitos outros nomes por aí, mas no correr das transmissões nós vamos falando. Então é isto, irmãos. Abandone a idolatria, abandone os nomes dos ídolos, abandone as festas pagãs, Natal, Ano Novo, aniversário. Abandone todo tipo de idolatria, todo tipo de imagens, fotografias, bichinhos de pelúcia, ursinhos de pelúcia, todo tipo de imagens, roupas estampadas com imagens de bichinhos. Abandone toda a idolatria, meus irmãos. Ajude ao próximo. Mate a fome de quem está com fome. Dê de beber a quem tem sede. Agasalhe a quem está com frio. Ajude o pobre, o necessitado, a viúva e o órfão. Ajude ao próximo. É nossa obrigação ajudar o pobre, o carente e o necessitado. Quem não nasceu para servir, não serve para viver. Adore apenas o nosso Pai Altíssimo, que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas. E que assim seja, e que assim seja, e que o nosso Pai Altíssimo, que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas, vos dê a benção, e que assim seja.